Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um prazer receber vocês aqui no meu primeiro vídeo para esse canal fantástico, um canal que se chama Mentes Inquietas. Nesse canal você vai conseguir entender muitas coisas que acontecem com você, que no seu dia a dia te deixam um tanto quanto perturbado, preocupado com a forma que você atua, né, durante o dia em relação aos seus pensamentos, aquilo que te perturba, aquilo que te incomoda, para poder trazer para você sensações de alívio, né, em relação ao seu comportamento, à sua postura e aquilo que talvez mais te incomode, a forma com que você esteja vivendo no seu período de tempo que você tem passado. Tá? O meu nome é Marco Aurélio, vou apresentar aqui para vocês uma metodologia que é relacionado a esse tema, mente inquieta. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês. Bom, primeira coisa, quando eu trouxe para vocês a capa, ela estava falando aqui para vocês o que é o título desse vídeo. Vou trazer aqui, vou colocar aqui, ó. Entenda o que é uma mente inquieta. Se você tem uma mente inquieta, essa live, esse vídeo aqui é para você. Tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? O que é uma mente inquieta? Já parou para prestar atenção que às vezes durante o seu dia você fica ali passando por muito tempo pensando em tudo que acontece com você, por que as coisas acontecem, e esse pensamento ele fica acelerado e você não consegue sair do lugar. Você se vê preso a padrões, a repetições, a sinais que estão te mostrando o tempo todo das coisas que acontecem com você e você não consegue entender o que está acontecendo de fato. Então aqui a mente inquieta é aquela mente que não para de pensar os motivos, os objetivos, os padrões, as situações e acontecimentos que acontecem com você na sua vida durante o seu dia, durante todo esse tempo de existência que você tem. E isso te deixa perturbado de uma certa maneira. Então a mente inquieta é aquela mente que não para de pensar nos porquês da vida, em todas as situações e sentidos que acontecem com ela. E baseado nisso, quando eu comecei a pensar sobre essa estrutura, o que eu fiz, tá? Eu vim aqui, eu achei muito interessante para poder conversar, e aí eu trouxe uma metodologia que chama Metodologia Mentes Inquietas. O que significa a metodologia Mentes Inquietas? É uma metodologia que vem cuidar das pessoas da forma com que elas estão hoje, atualmente, com essa mente inquieta, para poder trazer uma estruturação, não só de comportamento, mas de entendimento do porquê que isso acontece com elas. A partir dessa base, elas vão conseguir entender o ponto de onde estão, para onde elas querem ir. E aí, né, eu vim trazer aqui para vocês, falando um pouco mais sobre mim, porque as pessoas podem perguntar, mas esse canal é novo, essa pessoa não é famosa, ninguém nunca ouviu falar dele, quem é esse cara agora que de repente lança uma metodologia chamada Mentes Inquietas e aí coloca isso aqui no YouTube para a gente poder seguir. Tá? Meu nome é Marco Aurélio Gonçalves, eu me intitulei aqui então como mentor de mentes inquietas, eu tenho 42 anos, não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas eu sou um grande estudioso da área da psicologia, da psiquiatria, da área da biologia, onde a gente entende a neurociência, a parte da física, entendendo a questão energética de como funciona, e vários livros e estudos relacionados ao comportamento humano, a parte de controle emocional, saúde mental e saúde emocional do ser humano. Por que que eu desenvolvi e criei isso? Porque para mim não fazia sentido, tá? Todas as vezes que aconteciam as coisas comigo, eu tentava entender o porquê. Eu sou daquele tipo de pessoa que nunca aceitei uma simples resposta de alguém e falar: "Ah, porque é assim? Porque a sua vida vai ser assim". Então isso nunca entrou na minha cabeça. Às vezes você vai, quando é criança, né? Criança tem muito porquê, né? Pergunta: "Ah, mas por que isso acontece, papai? Por que que é assim?" E o pai fala: "Ah, porque é". Então eu nunca fui essa criança de aceitar o porquê é, porque deve ser assim, porque Deus quis. Eu sempre fui aquele que questionou a existência da vida e o motivo pelo qual a gente existe. Porque para cada situação que nós colocamos aqui existe um motivo real,
por trás para a gente existir, para a gente poder estar convivendo, se relacionando e se comportando da forma que a gente se comporta, mantendo a postura que a gente se mantém. Então, tendo e entendendo esses questionamentos, todas essas dúvidas que vinham na minha cabeça, eu acabei trazendo essa metodologia. Esse é um livro que eu escrevi, ele vai ser lançado agora no início de julho, tá? Vou estar colocando aqui para vocês quando vai ser o lançamento dele, onde que vai poder adquirir esse livro para poder entender um pouco mais. E aqui o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: várias pessoas não entendem o motivo real, aquele motivo que faz sentido à existência da vida delas. Elas não entendem o porquê das coisas acontecerem. E fica tudo muito vazio na vida delas. Quando isso acontece, a gente precisa entender que a vida pode estar te trazendo para um momento onde você precisa olhar para você e você entender o que está acontecendo para que você possa evoluir. Primeiro motivo que eu entendi da nossa existência: evolução. O ser humano que está onde ele está e não pensa e não entende que é preciso evoluir, ele vai sofrer muito, porque ele vai ser testado. Nós somos testados e muito na nossa vida para isso. Então eu fui uma pessoa que estudei muito para poder entender sobre isso. Eu passei por diversas religiões, tentando buscar preencher esse vazio que ficava dentro de mim, numa busca constante da responsabilidade de Deus pelas coisas que aconteciam, que muita gente faz isso, coloca a religião e Deus como culpa das coisas que acontecem, coloca Deus como responsável por salvar ele dos problemas que ele está passando e acaba esquecendo da sua real responsabilidade que existe. Então, eu venho trazer aqui com a metodologia a parte da consciência, a parte da centralização, do entendimento do ser humano quanto ser, por que ele existe, que modo que ele está operando hoje e como ele deveria estar operando na sua consciência, na sua parte mais íntima, no seu eu. Tá? E aí, eu vou apresentar uma outra situação aqui para vocês. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui rapidinho, só um minutinho. E aí eu quero compartilhar uma outra situação para vocês, que é o seguinte: o que eu considero para poder fazer um estudo e um trabalho aqui com pessoas de mentes inquietas? A primeira coisa é que existe, opa, existe um eu numa certa linha do tempo. Vamos colocar aqui o atual. Aqui é você na linha do tempo, no momento atual que você está vivendo. Aqui existe um padrão de existência onde você opera, que você aprendeu a conviver com seus pais, com seus familiares, com seus amigos, e aqui esse padrão, geralmente, ele começa a te deixar no modo automático, tá? O que significa isso? Que você começa a responder sobre as coisas que acontecem na vida simplesmente por experiência já vivida e respondendo por atitudes que estão gravadas no seu inconsciente. Porque nós temos 3 momentos na nossa vida, na nossa cabecinha, na nossa mente, que armazena um momento consciente, que é o nosso consciente. Nós temos o nosso subconsciente. E nós temos o nosso inconsciente. O que eu vou trazer aqui para vocês em relação a isso? No nosso consciente, a gente vive o momento presente. Tudo que está acontecendo com a gente, que a gente tem a percepção, que a gente está entendendo, assimilando e raciocinando, isso acontece no momento presente. Quando a gente começa a trazer esse consciente, aqui a gente vive no momento, no presente, o momento. Quando a gente vivencia um momento, a gente traz ele para o subconsciente. Isso acaba virando um ciclo e pode virar um padrão. O que você está fazendo aqui de informação? Você está falando para sua mente o seguinte: isso que acontece comigo é o que eu vivo
é a realidade que eu passo e eu quero que seja armazenado. Então ele entende, o seu cérebro vai entender isso. Aqui entra uma questão de neurociência, da forma que opera o seu cérebro de armazenamento das informações. E depois que você armazena isso, você leva para o seu inconsciente e aqui você cria o que as pessoas chamam de crenças. Tem muita gente que chama aqui de crença limitante. Eu falo crença porque crença por si só, ela já te limita porque crença significa verdade absoluta. Vou até escrever isso aqui, ó. Verdade absoluta. E essa verdade absoluta é o que você acredita. E aqui mora um perigo. O que é o perigo dessa situação toda? Quando você coloca no seu inconsciente que a verdade absoluta é o que deve reinar, o cérebro da gente ele tem uma condição de operar onde a tendência é que ele economize energia para poder realizar atividades. E como que isso funciona? O seu inconsciente é aquele que consome menos energia. E se por padrão o nosso cérebro ele opera com um consumo menor de energia, o que ele vai fazer? Ele vai sempre operar no seu inconsciente, trazendo aquilo que você acredita sendo a verdade absoluta. Então, aquilo que foi gravado num primeiro momento, que virou um padrão, que virou uma verdade absoluta, no momento onde você fica com um pensamento aleatório, é um momento onde você vaga, que você não está tão presente, o seu inconsciente é quem vai agir. E ele vai trazer para você as informações que estão gravadas para te questionar. Como assim, Marco? Quando isso aqui acontecer, é aquele momento, às vezes, eu dou um exemplo, você está sentado aqui de bobeira, você não está fazendo nada, não está conversando, não está prestando atenção em nada, de repente vem uns pensamentos, fala, mas por que eu estou pensando nisso? E começa a trazer, às vezes, até pensamento negativo, fala, mas eu estou pensando coisa negativa, por quê? Talvez aquela situação, uma situação que você viveu, presenciou e ficou armazenada, e quando você questiona o momento presente onde você está, que você fala, eu não quero mais, eu não consigo mais viver nesse padrão, eu preciso romper isso, sair desse ciclo. Ele vai trazer essa informação para você, porque essa informação é a verdade absoluta que você colocou como condição de existência. E aqui ele vai te testar. Vai testar para ver se você está apto a sair desse padrão ou não. E aí o que acontece? Eu coloquei aqui, né, um divisor de águas, vamos falar assim, em relação ao momento atual. E aí eu vou colocar o momento seguinte. O que é o momento seguinte? Aqui, as pessoas que estão acompanhando junto comigo, o que eu faço com eles? Eu tenho um outro método chamado reset. Eu aplico a metodologia reset com essas pessoas e basicamente é o que? Nós vamos desconstruir os padrões. Mas como assim? Nós vamos entender como que você está operando hoje, dentro do padrão que você está, para poder entender os seus relacionamentos. E nós vamos trabalhar uma linha de construção, reconstrução da base. Nós vamos analisar as relações, nós vamos analisar o seu comportamento, e a sua tomada de decisão. Como assim, Marco? As suas relações mostram a forma que você vive.
O seu comportamento mostra como você reage. E as suas decisões mostram como você é. Entendendo isso aqui, nós vamos fazer essa reconstrução da base para poder limpar o que a gente chama de núcleo relacional. E nesse núcleo relacional é onde ficam as pessoas que interferem nas suas emoções. E aqui também você interfere na emoção dessas pessoas. Então a gente vai reestruturar isso, tá? Fazendo da base uma tratativa de reconstrução daquilo que você entende, porque o reset, quando a gente faz um reset no computador, a gente pensa já o quê? Eu vou pegar o computador está travando, eu vou tirar as informações que eu não posso perder, eu vou resetar o computador, deixar ele limpo de novo para funcionar e coloco as informações que eu preciso para poder funcionar do modo certo. Aqui é a mesma situação. Nós vamos pegar você no seu modo operandi, no formato que você está hoje atuando e vivendo. Nós vamos tirar as informações principais para poder entender por que você opera nesse formato e a partir disso a gente vai cuidar de você para poder limpar essas informações que não tem mais necessidade, a forma de agir, se comportar e trazer novamente as informações que você tem num outro formato. Porque aqui a gente não apaga a sua existência. A sua existência te trouxe até aqui no formato que você é. Se você tem 30, 40 anos, você gastou todo esse tempo para chegar até aqui. E não é agora, de um dia para a noite, que eu vou simplesmente falar que vai deletar e a sua vida vai resetar e começar do zero. Mas eu vou te trazer porque a base do reset, que é a clareza e o equilíbrio. Marco, mas você começou falando de mentes inquietas e agora você está com reset. A mente inquieta, ela surge no momento pós-reset. Foi para isso que eu criei o Mentes Inquietas, porque a maioria das pessoas que eu estou cuidando e já cuidei anteriormente, tá? Essas pessoas, elas fazem, elas se programam, se equilibram e têm clareza para tomar decisão baseada na metodologia criada que é o Reset. São pessoas que já fizeram terapia, que já trataram com psicólogos, com psiquiatras, já fizeram vários tipos de tratativas e sempre caía no mesmo problema. Marco, mas a pessoa precisa se comprometer para poder sair do lugar. Sim, o método por si, ele é uma instrução. Ele não é milagre, ele não é salvação. Ninguém consegue, não existe nenhum ser no mundo que possa vir aqui, um ser humano que possa vir aqui e falar, eu vou mudar a sua vida a partir de agora. A não ser que você queira. Principal ponto. Agora, sem orientação e sem instrução, isso é mais difícil. Por isso são criadas metodologias. Existem várias. A minha, ela tem funcionado para as pessoas que eu cuido e elas têm trazido resultado muito mais rápido em relação aos outros métodos que já tentaram. E aí o que a gente tem feito, tem estudado? Que quando você trabalha essa equalização de equilíbrio, de estruturação na base dos relacionamentos, você resolve muita coisa, porque aquilo que te prende tem a mesma força para te jogar para frente, para você seguir adiante na sua vida. E quando isso acontece, as pessoas evoluem e crescem muito rápido, as coisas começam a acontecer na vida delas. Ela começa a ganhar mais dinheiro, começa a melhorar no emprego, ela tem uma vida melhor, um relacionamento melhor com seu parceiro, com seu filho, com seus pais. As coisas andam, acontecem na vida delas. Só que, depois de um período, você está criando um novo padrão, porque a gente colocou lá atrás que o momento cria um ciclo, que cria um padrão, que cria uma crença. E essa pessoa, a partir do momento que ela começou a criar uma nova crença, um novo padrão, beleza, mas em algum momento o vazio não foi preenchido, porque ela só resolveu o que está externo. E aí precisa fazer a busca interna. E é aqui que mora o problema, porque
Na linha do reset, aqui nesse momento, a pessoa se resolveu externamente com a base de relacionamentos que ela tem. Ela coloca limite, ela deixa de ter uma dependência emocional, ela deixa de ter culpa, ela deixa de ter medo, ela deixa de ter tudo isso. Porém, ela olha para ela mesma e faz a pergunta: quem sou eu? Aqui a mente começa a ficar inquieta. Então aqui a gente começa um processo de mentes inquietas. Tá? E aí, o que isso significa? Começam as perguntas, os porquês. Eu já me curei com todas as bases relacionais que eu tinha, eu já perdi minhas dependências, eu já perdi minha culpa, eu já perdi o meu medo. E por que as coisas ainda acontecem comigo nesse formato? Existe um padrão que me traz e que me deixa ainda, que eu não identifiquei, que me deixa nesse formato, na forma com que eu vivo e convivo, nos resultados que talvez foram bons e agora não fazem mais sentido. De repente você tem até um aumento no seu emprego, no seu salário, você fala, pô, bicho, eu conquistei o salário que eu queria, eu estou no emprego que eu queria, mas parece que não é isso que eu quero, parece que está tudo errado, está vazio. As pessoas que eu amo parece que não faz mais sentido. O que está acontecendo? Eu não sei mais o que eu quero. E aqui as pessoas se perdem, porque a gente precisa ter um plano. E dentro do reset, a gente trabalha com um plano que eu chamo de Rota 365. O que é a Rota 365? A Rota 365 nada mais é do que um plano anual que você faz para poder seguir. Só que mesmo assim, ainda tendo um plano, as pessoas se desviam do caminho. As pessoas não conseguem entender o motivo que ela sai do plano, porque esse plano ele foi criado por ela. E mesmo sendo criado por ela, estruturado por ela, ela sabota o plano dela e ela desvia do caminho. E não dá para entender o motivo. As pessoas ficam, mas por que isso está acontecendo? E aí vem essa tanto de questão, tanto de porquê na vida para poder entender as coisas. E aqui começa a cair. Porque ela passou por uma armadilha, que eu chamo de armadilha dentro do método, que são os testes que a vida vai trazer para você, para te testar dentro dos padrões que você vive. E aí, quando você cai, você tem uma queda, você começa a sofrer. E talvez você volte lá para o início, num padrão que você já tinha deixado de viver, para poder acreditar que aquilo seria verdade de novo. E não entende por que a vida fica fazendo esse movimento. Sobe e desce, sobe e desce. E aqui, quando a gente vem para mentes inquietas, o que eu identifiquei? A base do Mente Inquietas, ele tem para gente uma estruturação que eu coloco baseado em arquétipos. O que são os arquétipos? São perfis que as pessoas adotam para poder seguir a vida delas. Marco, isso é consciente? Não, isso é inconsciente. E aqui é que começa a questão do entendimento. Por que da mente inquieta? Você por dentro se questiona, se pergunta e não entende os motivos que você faz, o que você faz. E aí deixa de ser a base externa de relacionamento e passa a ser uma base interna de você com você mesmo. E quando você traz isso, você traz um perfil, uma identidade de comportamento que você tem, que vai referenciar a você relacionado àquilo que você faz, como você vive, como você se comporta. Então eu trouxe 4 arquétipos na metodologia, que é o prisioneiro, o salvador, o sonhador e o controlador. Tem gente que só de falar esses nomes aqui já identifica. Fala, eu já sei, eu sou aqui salvador, o meu negócio é salvar todo mundo. Nossa, eu não posso deixar de fazer as coisas para as pessoas, eu me sinto bem fazendo. Fazendo as coisas para as pessoas é que eu sei que eu tenho valor.
Então essa pessoa ela tem um problema interno de medo de não ser reconhecido. Geralmente é uma pessoa que tem medo de não ser amado. E se ela não fizer algo para alguém, para se sentir amada, se sentir presente e necessitada, ela tem o medo de ficar sozinha. Ela tem o medo de não conseguir preencher nela aquilo que falta, que é o amor. É o amor por ela mesma, a forma mais pura e íntegra que ela poderia trazer para poder entender que ela não depende do outro para que ela seja feliz, para que ela exista, para que ela seja amada. E ela começa a criar situações onde ela se anula mediante a necessidade do outro. Ou seja, ela se prejudica a ponto de fazer com que o outro se sinta bem. Então, esse é um dos arquétipos que é o Salvador. Existem todos esses outros quatro que dentro da metodologia, em outros vídeos, em outras lives eu vou estar trazendo para vocês, explicando, para poder entender o que é cada um. Quem quiser, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, tá? Para poder você chamar, para a gente bater um papo, achar que é interessante. E aí vocês vão poder entender um pouco mais sobre isso. Porque você, dentro da metodologia Mente Inquieta, vai estar cuidando de você. É você por você. E não é sendo egoísta. É muito pelo contrário. Quando você cuidar de você e você estiver bem, você vai conseguir trazer às outras pessoas aquilo que você é de verdade e você vai influenciá-las pela forma que você vive a partir daquele momento. E aqui tem um detalhe, pessoal. Não significa que você ter um perfil de um arquétipo desse é ruim, porque a identidade, a base do estudo são os arquétipos. E aqui ele tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Como que isso funciona, Marco? O lado negativo, você identifica a fase que você está vivendo que não está bem. E quando você identifica e trabalha, e nós temos exercícios que a gente utiliza para poder fazer isso, nós temos protocolos que nós vamos rodar para poder fazer com que isso funcione, você vai entender que a força do que te segura é também a força do que vai te impulsionar, tem a mesma intensidade. Ou seja, se o padrão do Salvador te segura quando você salva as pessoas e você trabalha você com você mesmo e entende que agora você pode salvar mais você, estruturando a condição para que você faça por você aquilo que precisa ser feito incondicionalmente, que é o que você antes fazia pelo outro e agora vai ser por você, você vai ver que a mesma força que você cuidava do outro, você passa a cuidar de você. Então, um perfil que era negativo passa a se tornar positivo. Mas tudo isso estruturado e condicionado para que você entenda a forma que você precisa operar. E você simplesmente mesmo. Entendendo isso e continuando a fazer os estudos, os protocolos que a gente coloca para poder fazer, você vai ver que a sua vida muda muito rápido. E isso começa a fazer muito sentido. Você vai começar a enxergar coisas na sua vida que antes você não entendia. Por exemplo, você vai sentar numa roda de amigos depois que você entender a forma que você opera, o arquétipo que você está, o porquê que você está estruturado dentro disso, e vai virar e vai falar assim, cara, não são as pessoas que eu tenho que andar. Por quê? O Salvador, quem ele atrai para próximo dele nos relacionamentos? Ele atrai quem precisa ser salvo. E quem que precisa ser salvo aqui nos quatro arquétipos? Prisioneiro. O prisioneiro é uma pessoa que é extremamente negativa, com medo de tudo. E aí, em sã consciência, quem é que vai querer ter relações com pessoas que estejam nesse perfil? Marco, mas você falou que eu posso ter o lado negativo e positivo. Ok, até que a pessoa vire esse lado positivo, você vai querer salvá-la? Você vai querer continuar na mesma? Você vai querer se anular para poder dar a voz para o outro? Para que ele viva e você não? Então eu deixo essa pergunta, esse questionamento para você. Então, a gente tem um estudo de entendimento onde a base dos arquétipos também se relacionam de forma negativa, porém tem a base de estudo onde os arquétipos se relacionam também na forma positiva, onde eles se entrelaçam e você atrai esses tipos de pessoas conforme o perfil que você está vivendo.
Então, você entendendo o seu modo operandi, quem que você é, a forma que você está, você consegue exponenciar as situações de possibilidades na sua vida, aquilo que você atrai. Tá? Então, a gente consegue entender isso de uma forma mais simples e mais prática. E aí é o seguinte, aqui mora o perigo, que é o quinto. Eu sempre deixo ele como uma chamada, né, de surpresa, porque a base da estrutura do Mentes Inquietas são os arquétipos. É o estudo do entendimento, como a sua mente opera, baseado em perfis, para a gente poder fazer o entendimento, a análise e reconstrução. Porque tudo que a gente falou aqui no início foi desconstruir para reconstruir. E aí tem um que é muito perigoso, que é o espectador. O espectador é aquele cara que vê a vida passando diante dos olhos dele e não faz nada, porque ele já se frustrou com muitas coisas na vida não deram certo. Ele cria muita estratégia para poder fazer as coisas e fica só sentado ali naquele banquinho olhando as coisas acontecer. Então esse aqui é aquele cara que fala assim, não me identifiquei com nenhum desses 4 arquétipos, por isso que eu deixo ele para surpresa no final, porque talvez a pessoa se coloque numa condição melhor do que o outro. E ele se coloque numa posição onde ele entenda que o que ele faz tem muito mais sentido para falar do outro do que dele mesmo. E é o ponto onde ele acha que está certo sobre tudo que faz, sobre as coisas que faz, mas quando ele olha para dentro, está vazio. E ele fica sentado, só esperando para ver se acontece. Tem muita gente que não identifica com nenhum dos 4 arquétipos, fala que a metodologia não funciona e quando eu abro o quinto e a gente bate um papo, a pessoa assusta. Porque não tem como estar fora desses 5 arquétipos. Se você está fora, meu amigo, parabéns, minha amiga, parabéns. Você é um ser extremamente evoluído, pode ir para onde precisa ir, que nesse planeta você não precisa dar mais. Mas é a pura realidade, é a forma com que você se comporta, é a forma com que você está no modo operandi atual, da sua vida, do seu momento, no seu comportamento, dentro do padrão que você vive. Então a gente tem esse entendimento. E aqui é o seguinte, né? Para todo problema, né, existe uma solução. Opa! Para todo problema existe uma solução. Como assim, Marco? Trazer para cá para não ficar na frente? O que a gente faz na metodologia? Então, a gente identifica, né, as coisas que estão acontecendo com você, a forma que você está operando dentro dos padrões do comportamento, a forma que você está levando a sua vida e o que tem acontecido nela. A gente entende isso, nós vamos trabalhar a desconstrução dessa situação, desses padrões, para que a gente venha trazer a reconstrução, adequando o arquétipo, a forma com que você está no perfil que você está e te reposicionando internamente, trazendo você para você de verdade. E aqui as coisas começam a fazer sentido. É onde você para poder escolher, por exemplo, eu quero tomar um café hoje. Ah, mas a pessoa fulano de tal, cara, a vida dela vai acabar nesse momento se eu parar para tomar o meu café que eu quero tomar? A vida dela vai mudar se eu não atender o telefone dela agora? Eu sou o responsável pela mudança da vida dela? Não, mas eu sou o responsável pela mudança da minha. Se eu decido que o momento é meu, comigo mesmo, não é sendo egoísta, é você cuidando de você. Porque nós somos criados, tá? Vou até abrir a tela maior aqui nesse momento. Quero trazer para você assim, nós somos criados, a maioria de nós, com a responsabilidade de ter que responder o outro no momento dele. E isso não é o que precisa ser feito. Porque, por exemplo, vou trazer uma situação extrema. Tem gente que fala assim, Marco, mas é a minha mãe me ligando porque ela pode estar passando mal. Beleza, você está na sua cidade, de repente a 200 quilômetros dela. O seu telefonema vai salvar ela? Marco, eu não concordo com isso porque é a minha mãe. Ok, ok, eu respeito sua opinião. Mas eu quero saber o seguinte, responda o que eu te perguntei. Você atender o telefone vai mudar a vida dela? Quantas pessoas, além de você, ela poderia ter ligado?
Não, Marca, eu sou a única pessoa que ela liga, eu sou a única pessoa que ela vai ligar. Tá bom. Ela tem vizinho? Ou ela mora sozinha num lugar onde é isolado do mundo que não tem mais pessoas em volta? Não, mas eu sou o filho dela, eu sou a filha dela. Ok. Mas e se você não atender o telefone? Ela vai morrer então? E a culpa e responsabilidade é sua. Então existem situações que a gente precisa entender e pensar um pouco mais sobre isso para saber como conduzir da melhor forma. E a gente só consegue entender entendendo o arquétipo que você está, com as situações e condições que você opera dentro dos padrões que estão instalados. Porque senão você vai cair de novo na dependência emocional, na culpa, no medo e vai trazer a responsabilidade que é do outro para cima de você. Você vai assumir os problemas do outro para poder falar que são seus. E se você não resolve, a pessoa não vive, ela não vai para frente, ela não é nada sem você. Aqui você está de novo assumindo o perfil do salvador, junto com o controlador. Porque o controlador é o cara que vai ditar a regra. Ele é que vai falar o jeito que tem que ser, se não for do jeito dele não serve. Então precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a gente vai fazer a reconstrução para que isso seja feito da melhor forma possível, te reposicionando você com você mesmo, trazendo isso no melhor formato, onde você entenda quem você é e faça sentido para a sua vida, tá? E aí, o que que eu trago aqui para vocês? A mente inquieta, é, até agora do jeito que nós falamos, parece uma coisa muito ruim. Ela tem um ciclo positivo. O que que é o ciclo positivo? Tá? O ciclo positivo é onde vem a inquietação. E o que que é inquietação? É um sinal de que algo precisa mudar. Alguma coisa dentro de você está sendo despertado para que você olhe para você e comece a mudar, a cuidar. Então não achem ruim a inquietação. Não entenda que o problema é ruim. Nós somos criados para entender que o problema é negativo. O problema, a partir do momento que você entender que ele é positivo, você vai entender que ele te move, ele te movimenta para conseguir fazer você sair do lugar que você está para um lugar maior. Todo problema, quando olhado e analisado e posicionado uma solução, ele te traz para um lugar melhor do que onde você estava quando ele começou. Pensem nisso agora, no último problema que você passou. E entenda isso. Então a gente precisa entender o sinal de que algo está errado e precisa ser mudado. Vai buscar a fase da exploração, que é entender um pouco mais na busca por autoconhecimento. Vai fazer a transformação aplicando a metodologia e nós vamos para a realização, que é para poder atingir o seu máximo potencial. E aí você vai voar. É isso que vai acontecer, meu amigo. Você vai voar. Porque antes o que te segurava não vai mais te segurar. E aí o seguinte, como funciona essa jornada de crescimento? Primeiro você precisa aceitar o desconforto. Eu costumo brincar com as pessoas aqui, eu falo o seguinte, cara, tá vendo aquele turbilhão ali na frente de problema, aquele tornado? Se joga lá dentro. Sem medo. Sem medo. Marca, minha vida tá um caos. Se joga. Se joga para dentro desse problema. Entende o que, que está acontecendo com você. Porque se o problema veio até você, é porque ele é seu. E você precisa resolver. Então não feche o olho para os seus problemas, não dê as costas para os seus problemas. Olhe para os seus problemas e se pergunte: o que é que eu preciso aprender com isso? Silencie e espere, deixe a resposta vir. O seu inconsciente, eu falei para vocês lá atrás, expliquei, que ele vai trazer para você aquilo que precisa ser melhorado. Ele vai trazer um padrão onde é a verdade absoluta. Só que ele te traz na forma de questionamento, para saber se você quer continuar como está. Então os problemas vão acontecer e ele vai te incomodar, para saber se você quer continuar como está ou se você quer evoluir. Então a base da evolução, ela precisa ter um problema para que te torne uma pessoa melhor. Agora, a intensidade do problema vai estar relacionada à forma como você condiz e vive com ele. A forma como você olha para esse problema. E ele pode aumentar, ele pode intensificar? Sim, ele pode. Para poder te mostrar que existe, você precisa melhorar. E isso pode estar ligado tanto na sua área de relacionamento,
tanto na sua área financeira quanto na área da saúde. E aqui o padrão ele pode te atacar no relacionamento, você não entende, ele te afeta com o acontecimento no financeiro para entender como vai ser o seu comportamento mediante aquele problema, ou às vezes com a pessoa que está relacionada, e se você não entende, ele vai mais a fundo para poder te pegar na parte da saúde. Porque na saúde, de um jeito ou de outro, eu trago essa pessoa para perto de você para resolver. Então precisa entender essa situação para não precisar chegar a esse ponto de intensidade. E aí você entendendo qual o arquétipo que você está no modo operandi, sendo você, para poder relacionar com as pessoas, você vai conseguir entender os seus padrões. E aí você vai fazer ações conscientes diárias, que são pequenos passos dentro da nossa estrutura, que vai provocar uma melhoria contínua e consolidada. Por isso que a metodologia ela está validada, porque todas as pessoas que estão aplicando, elas estão seguindo as atividades propostas e vendo melhorias e rápido na vida delas. Eu escuto pessoas me falar, Marco, eu fiz terapia 2, 3 anos e com 2 semanas o que eu consegui fazer com você não trouxe o resultado que a terapia trouxe. Eu não estou aqui posicionando em relação aos psicólogos, mas eu estou trazendo aqui um estudo feito, isso não é jogado aleatório, não é informação para ganhar dinheiro com venda de curso, alguma coisa nesse sentido. Não é. Aqui é para cuidar de você, porque eu já tive em onde você está. Eu sei o quanto é ruim quando você se identifica com uma situação dessa. Eu sei o quanto isso dói, o quanto isso machuca, o quanto isso incomoda. Eu tive muitas vezes nesse lugar, até entender, depois de estudar muito, de treinar, como eu estou treinando até hoje ainda, porque nós estamos em constante evolução e vendo os resultados acontecerem baseados nas decisões com clareza, nas decisões assertivas relacionadas àquilo que eu criei como metodologia. Então você vai precisar fazer passos diários para poder fazer isso. E fundamental que você celebre aquilo que você conquistou, mesmo que pequeno. Se você antes não tirava tempo para tomar uma xícara de café quando você acordava ali, que você gosta de fazer isso, não tirava um tempo, tinha que sair correndo, acelerar toda vez, pega o celular, já começa a rolar na tela ali, vendo as coisas acontecendo logo cedo, e aí já vê um problema da pessoa, já identifica aquilo, já parece ser seu, e a coisa não vai, blá, blá, blá. Respira. Tirei um tempo para mim e eu consegui tomar um café sem pensar em mais nada. Eu escutei os sons que estavam em volta de mim, eu senti a temperatura, o vento, o cheiro, a temperatura do café, o sabor do café, e eu fiquei bem com isso, sem importar o que os outros estão pensando. Comemore isso, porque você precisa reconhecer que isso é uma evolução. Se antes não acontecia e agora passou a acontecer, você está melhor do que antes. E aqui a gente vai construindo todos os dias pequenos passos para que você tenha grande resultado. Então foque no processo para que você tenha progresso. Se você colhe resultados pequenos todos os dias, ao acumular os resultados, você tem um grande resultado. Você gastou o tempo da sua vida para chegar onde você está com os problemas que você tem. E não é de hoje para amanhã que vai acontecer um milagre, pum, e tudo vai se resolver. A intensidade do que te segura é a intensidade do que te liberta. Mas a intensidade do que te segurou até agora é a intensidade que vai te provocar o seu teste. Então tome cuidado em querer resolver tudo de uma vez. Porque a porrada pode ser grande. E você vai ter peito para segurar? Será que você vai ter energia suficiente para poder se manter com a decisão que você quer? Ou a queda vai ser grande? Então precisa entender e prestar atenção um pouco nisso, tá? Mas o que vocês precisam entender é que para todo problema existe uma solução. E não precisa ter desespero, tá? A gente segue isso. Aqui, ó, eu venho trazer para vocês resultados reais das pessoas que estão na minha comunidade, tá? Aqui, ó, a Raquel, ela, você vê, ó, ela é uma pessoa que é extremamente íntima, né? Intimista, desculpa, é fechada.
né? Ela, uma pessoa muito fechada, muito tímida, e ela simplesmente, ou ela colocou, eu não posso guardar isso só para mim. Ela fez questão de colocar para fora o quanto mudou a situação dela depois que ela fez esse tratamento, depois que ela fez o intensivo e começou. E isso nós estamos falando aqui, ela uma semana depois que nós fizemos o intensivo com ela. O Diego, o Diego é o esposo dela, ele fez questão de colocar aqui, então nós fizemos um tratamento com os dois, que tudo mudou na vida deles, né? Marco, tudo? Sim. Foi uma reviravolta muito grande e hoje eles estão extremamente felizes com os resultados que estão colhendo. Aqui eu venho trazer a Fernanda, que ela está aqui elogiando o áudio, por quê? Nós temos o nosso grupo na comunidade que todos os dias você recebe um áudio diário que te orienta, te instiga, sabe? Ele te dá uma cutucada para poder você pensar naquilo que precisa ser feito, relacionado ao que tem que ser feito. O Gabriel era um cara que estava extremamente depressivo e olha só, o cara já veio para cima, né? Então, o trabalho nosso é um trabalho de casos reais, com transformações de mentes inquietas, tá? E aqui você vai viver a realidade, não a expectativa. Não é simplesmente um sonho, uma vontade de mudar, não. Aqui você muda de verdade. A metodologia vai te fazer mudar de verdade. Tá? Nós temos um grupo exclusivo que tem os áudios diários, que eu falei para vocês, até a Fernanda ali elogiou. A gente trabalha ali durante a semana exercícios práticos para que vocês possam sim vir com a evolução constante no passo a passo. Que nem eu coloquei, cada atividade feita com carinho, realizada ali por você e para você mesmo, ela vai te trazer uma construção daquilo que precisa ser melhor. Tá? Tem um momento de clareza que, quando você tem um problema, que você não está entendendo como resolver e tudo mais, você pode chamar ele no grupo e falar, Marco, eu estou precisando de um momento de clareza. E nós vamos entender o que está acontecendo com você, o que você está tentando e o que não está te permitindo fazer o que você está tentando. Qual é a dificuldade que você está tendo, para poder trazer a clareza, entendimento e tomar a melhor decisão dentro da clareza, com equilíbrio que você vai ter entre a razão e a emoção para poder tomar suas decisões. E aí você tem direcionamento. Tá? Nós temos um aprendizado coletivo, e aí aqui é muito interessante, porque o aprendizado coletivo ele traz uma evolução acelerada. Por que ele traz uma evolução acelerada? Porque as pessoas trazem os problemas que elas estão passando e isso pode ser semelhante ao seu. E às vezes você não quer tratar naquele momento, mas você escuta a tratativa do outro e isso serve para você. Então são casos que acontecem que vão fazer com que você evolua, sem que você tenha necessidade de repente de apresentar o seu problema. Mas é um grupo onde você não vai ser julgado. Ali nós somos um grupo de apoio. São pessoas com casos reais sendo analisadas e a gente se une para ser mais forte na solução daquilo que precisa, que é trazer a solução da sua vida com você para você. Então, eu fiz questão de apresentar para vocês a metodologia Mentes Inquietas. Agradeço muito o tempo de quem assistiu aqui esse vídeo nosso, né? E eu espero que vocês me acompanhem mais para a gente poder falar de mais algumas coisas. Esse livro, eu vou estar lançando ele no mês que vem. Vou deixar aqui a informação para vocês. E quem tiver interesse para poder, porque aqui vai ser a metodologia. Tem vários exercícios ali dentro que vão poder te ajudar muito. Tá? Daqui, se eu não me engano, eu vou ver aqui o primeiro encontro presencial que nós vamos fazer, deve ser em julho. Tá? Vou ver aqui qual vai ser a cidade que nós vamos fazer. Vou colocar na internet também a informação para a gente poder fazer esse encontro, que vai ser um intensivo de mentes inquietas. E esse intensivo nós vamos trabalhar você durante 2 dias, para poder trazer você para dentro daquilo que você precisa. Então é isso. Muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Deixa seu like, tá? Ajuda a gente, porque quanto mais like, quanto mais curtida que tiver esse vídeo, para mais pessoas ele vai ser entregue, mais gente a gente vai poder conseguir ajudar e apoiar com a nossa metodologia. Então é isso. Muito obrigado e desejo que vocês tenham um ótimo restante de dia.